Primeira Bíblia apresenta a Arca da Aliança na terra dos filisteus. Quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança e a levaram para Asdod, uma de suas principais cidades, e a colocaram no templo ao lado da estátua de seu deus, Dagon, ofereceram a arca como uma oferta a Dagon. No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod foram ao templo, viram que a estátua de Dagon estava caída no chão, de bruços, como se estivesse prostrada diante da arca do Senhor. Surpresos, levantaram a estátua e a colocaram de volta em seu lugar. Mas no dia seguinte, encontraram novamente a estátua caída no chão, de bruços, mas desta vez com a cabeça e as mãos separadas do corpo. Isso causou uma grande preocupação entre os habitantes de Asdod, e eles não queriam que a Arca da Aliança ficasse mais tempo em sua terra. Então o Senhor castigou os habitantes de Asdod, e eles começaram a sofrer com uma praga de tumores e ratos. As pessoas diziam entre si: a arca do Deus de Israel não pode ficar aqui, porque esse Deus descarregou sua mão sobre nós e contra nosso Deus Dagon. Então, todos os governantes filisteus se reuniram para decidir o que fazer com a arca. O que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem-na para a cidade de Gate, responderam os chefes. E assim fizeram. Ao levarem a arca para lá, o Senhor também castigou essa cidade, afligindo seus habitantes com uma praga de tumores e ratos. Isso provocou pânico entre eles. Então, enviaram a arca para Ecrom. Mas assim que a arca entrou na cidade, seus habitantes começaram a gritar: trouxeram a arca do Deus de Israel para nos matar! E eles também foram atingidos por pragas de tumores e ratos. Por isso, convocaram todos os chefes filisteus e protestaram: levem embora essa arca! Devolvam-na aos israelitas para que não mate a todos nós! Então, os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: o que faremos com a arca? Como nos livraremos dela? Como podemos devolvê-la ao seu lugar? E eles responderam: devemos entender que está acontecendo o mesmo conosco que aconteceu com os egípcios, que enquanto não deixaram o povo ir, foram atingidos por pragas. Se pensam em devolvê-la, não a mandem de qualquer jeito, terão que apresentar a Deus um sacrifício pelo pecado. Assim, vocês recuperarão a saúde. E o que devemos oferecer como sacrifício pelo pecado? Perguntaram os filisteus. Aqui está o que devem fazer. Façam 5 figuras de ouro em forma de tumor e outras 5 em forma de ratos. Uma para cada chefe e cidade filisteia, conforme o número de governantes e as pragas que os atingiram. Também mandarão construir uma estrada completamente nova. Depois escolherão 2 vacas que estejam amamentando seus bezerros e que nunca tenham puxado uma carroça. Amarrarão as 2 vacas à carroça, mas prenderão os bezerros no estábulo. Montarão a arca na carroça, junto com uma caixa que conterá as figuras de ouro a serem entregues como sacrifício pelo pecado a Deus. Depois observem as vacas. Se elas ficarem aqui e não forem a lugar algum, pois temos seus bezerros, saberemos que tudo o que está acontecendo é apenas coincidência. Mas se as vacas começarem a caminhar em direção à terra dos israelitas, sem se desviarem, então saberemos que o Deus de Israel é quem nos causou esta calamidade tão terrível por termos mantido sua arca. E assim fizeram. Pegaram as 2 vacas, amarraram-nas à carroça, mas prenderam os bezerros no estábulo. Além disso, colocaram a Arca da Aliança na carroça, juntamente com a caixa que continha as figuras de ratos e tumores.
As vacas, em vez de irem onde estavam seus bezerros, começaram a mugir e a caminhar diretamente para a terra dos israelitas, sem se desviarem em momento algum. A Arca da Aliança esteve na terra dos filisteus por 7 meses. Os chefes dos filisteus seguiram a carroça para ver se realmente chegaria à terra dos israelitas. E assim aconteceu. A arca chegou a uma cidade israelita chamada Bet-Semes. Quando os habitantes de Bet-Semes levantaram os olhos e viram a arca, ficaram cheios de alegria. Mandaram chamar uns levitas para que pegassem a arca. As vacas pararam em um campo de Bet-Semes, onde havia uma pedra enorme. Os levitas pegaram a Arca da Aliança e a colocaram sobre a pedra, junto com a caixa que continha as figuras de ouro. O povo do vilarejo usou a madeira da carroça como a lenha e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os chefes filisteus viram tudo isso e voltaram para Ecrom naquele mesmo dia. O povo de Bet-Semes estava contente por ter a Arca da Aliança. Mas alguns homens tiveram uma ideia ruim. Se atreveram a olhar dentro da arca. Deus os matou imediatamente. Houve uma grande mortandade. Muitas pessoas pereceram. Por isso, chamaram os habitantes de Kiriat-Jearim para que levassem a arca. Eles a levaram para a casa de um homem chamado Abinadab, que ficava em uma colina. Então consagraram seu filho Eleazar para que cuidasse da arca. A arca permaneceu ali por cerca de 20 anos. Samuel era o juiz e profeta de todo Israel. Todo o povo de Israel buscava ansiosamente a Deus. Por isso, Samuel lhes dizia: se vocês realmente querem servir ao Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros e dediquem-se totalmente a servir somente a Deus, e Ele os livrará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos ídolos de Baal e das imagens estrangeiras. E serviram ao Senhor. Samuel ordenou que todo o povo de Israel se reunisse em Mispá para orar ao Senhor por todos. Assim fizeram. Todos os israelitas estavam em Mispá. Quando os filisteus souberam disso, os governantes disseram: todos os israelitas estão reunidos em Mispá. Esta é a oportunidade que estávamos esperando. Agora sim, Israel cairá em nossas mãos. Então, os filisteus marcharam para atacar os israelitas. Quando os israelitas perceberam que os filisteus se aproximavam, ficaram com medo e disseram a Samuel: por favor, Samuel, não pare de clamar ao Senhor por nós, para que nos salve dos filisteus. Então, Samuel pegou um cordeirinho e o ofereceu em holocausto ao Senhor. Depois, clamou a Deus em favor de Israel, e Deus respondeu. Enquanto os filisteus avançavam para atacar Israel, nuvens começaram a se formar no céu. E o Senhor lançou grandes trovões e relâmpagos contra os filisteus. Isso criou confusão entre eles. E os filisteus foram derrotados diante dos israelitas. Então, os israelitas perseguiram os filisteus, os matando pelo caminho. Assim, Israel recuperou as terras que os filisteus haviam capturado. Depois, Samuel pegou uma pedra, a colocou entre a terra de Mispá e Sem, e a chamou Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Durante toda a vida de Samuel, Deus mostrou seu poder sobre os filisteus, mantendo-os sob controle
e trazendo paz a Israel. Samuel continuou liderando Israel, guiando o povo e mantendo-os fiéis a Deus. Inscreva-se, comente e deixe seu like. Siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado! Ei! Saudaremos nossos amigos que comentaram nossa postagem. Se quiser uma saudação no próximo vídeo, inscreva-se e comente nossos vídeos. As seguintes saudações são para Juliana Castro, Aparecida de São Cristóvão, Sergipe, Murilo e Marta Pereira, Estela Pimentel, Odete Santos, Carolina Natals, Lisa Marques, Ana Paula, Melissa de São Mateus, Espírito Santo, Midian e Samuel, Caroline Echeverria, Ashley M. da Silva, Framboane, Cleiton Fragodo, Miguel Felipe e Maressa, José de Angola, de Luanda, Milena Rocha, Karina Caleb e Estevão, de Irupi, Espírito Santo, Victor Figueiredo, Elisa e Betina, de São Paulo, Gui e Bia, Stefânia, Pietra Gomes, de Jaguarari, Bahia, o Tito, Missian, Richard, Adriel e Elis, Ana Maria e Ana Clara, Manoele e Helena, Inês e Esther, de Lausanne, em Suíça, Flávia Borel, Gustavo e Vanessa e também Daio, Milena, Gabi e Letícia de Castro. Muito obrigado pelo carinho de vocês! E até a próxima! Tchau!